Muito bem, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo a mais essa live de fechamento de mercado, onde eu mostro em detalhes o racional por trás de cada operação que eu fiz no dia de hoje no mercado internacional. Então hoje a gente vai falar de Bitcoin, de Nasdaq, de GER40, de Eurodólar, várias operações que aconteceram hoje num dia assim sensacional, tá? Mais um dia incrível que a gente conseguiu pegar excelentes operações no mercado e muitas dessas operações, acho que a maioria delas, eu avisei de forma antecipada num canal exclusivo que é a Rota Day Trade. Nesse canal eu publico diariamente uma leitura de mercado, um panorama de mercado, onde eu faço a leitura pré-mercado. Então, antes de eu sentar para operar, ou na hora que eu sento para operar, eu faço uma leitura desses ativos, o S100, GER40, Eurodólar, ouro, Bitcoin, Solana, uma série de ativos, e eu traço um panorama. Ó, aqui eu quero comprar, aqui eu quero vender, estou interessado se o mercado fizer isso, né, se ele subir, ele chegar em determinado ponto eu vou vender, se ele cair, chegar em determinado ponto eu vou comprar. Então eu faço essa análise detalhada de todos os ativos e publico ali para os assinantes da Rota Day Trade. Tá? Se você tiver interesse, link na descrição do vídeo, você pode fazer parte da Rota Day Trade ali por um valor praticamente simbólico, tá? Uma coca 2 litros por mês e você está dentro da Rota Day Trade para ter acesso a tudo isso e alertas ao longo do dia. Eu vou mostrar aqui, inclusive, os alertas que eu publiquei hoje. Muito bem, vamos começar com o primeiro trade do dia, que foi no Bitcoin, tá? O Bitcoin, ele estava num range um pouco confuso aqui nos últimos dias, mas parece que começou a ficar um movimento um pouco mais limpo nos últimos dias, tá? E no dia de hoje, o que eu estava enxergando no Bitcoin? A gente vem no gráfico diário, ele está bem fraco, ele estava numa tendência de alta muito forte, mas nesses últimos dias aqui, ele começou a demonstrar a fraqueza. Né? Ele não conseguiu segurar nessa consolidação, ele consolidou, né? Fez esse movimento de alta e consolidou, e aí rompeu essa consolidação para baixo. Aqui eu vi um sinal de muita fraqueza no Bitcoin. Então comecei a procurar por sinais de venda no Bitcoin a partir disso. Tá? Onde que eu gostaria de procurar venda? Em primeiro lugar, se ele viesse testar essa linha de tendência de baixa aqui, igual ele fez no passado recente aqui e gerou bons movimentos de queda. Tá? Ele não fez isso, mas ele produziu uma sequência de topos e fundos ascendentes aqui, ó. Vou desenhar mais claro. Você vê que ele fez um topinho, corrigiu e fez um pivô de baixa aqui, né? Depois de romper esse canalzinho aqui, ó. Ele vem aqui, certo? Como se fosse uma bandeirinha, vai? Movimento de queda, uma bandeira, e aí aqui ele produziu o rompimento. Fez o rompimento, pullback. O que a gente faz depois de um rompimento de uma estrutura e um pullback? A gente vende, né, nesse caso. E foi o que eu busquei fazer. Eu considerei até uma venda um pouco mais agressiva, porque eu estava indo contra as médias curtas. Tá? A venda aconteceu, se a gente olhar o gráfico de 15 minutos, exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, essa barra foi a barra gatilho que me fez entrar no trade. Né? Eu tenho o pivô de baixa, que foi o rompimento dessa linha de tendência aqui, o pullback e a retomada do movimento. Tá? Uns 5 minutos, a gente enxerga isso da seguinte forma. Eu até fiz na leitura pré-mercado de hoje, no Morning Call, eu disse o seguinte: falei, pessoal, eu não acredito que esse movimento aqui é o início de uma tendência de baixa. Eu não acho, ou melhor, o início de uma tendência de alta aqui mais duradoura. Eu simplesmente acredito que esse movimento todo aqui é uma correção desse movimento de queda aqui. Tá? Ou seja, nós vamos fazer isso e vamos voltar a cair. Foi exatamente isso que eu disse no Morning Call de hoje. Tá? E falei, inclusive, quando eu abri o Morning Call, eu tinha acabado de entrar numa venda, que eu fiz a venda pelo 15 minutos, exatamente onde eu te falei. Aqui, na perda mínima deste candle, com o stop aqui acima da máxima. O meu alvo era exatamente a mínima aqui, né, o último fundo. O mercado fez exatamente aqui. Eu não esperava que fosse um movimento tão agudo, né? Eu achei que ia demorar. Até falei, uma operação mais longa, uma operação que pode demorar para desenrolar, mas entrou volatilidade e o mercado entregou rapidinho ali. Né? Deixa eu compartilhar com você até. Aqui. Onde está? Aqui. O Bitcoin fluiu bem e já entregou o alvo, né, que eu tinha colocado ali no pré-mercado. O Morning Call também é publicado aqui todas as manhãs. Hoje foi às 8h44 da manhã, a galera já sabia o que fazer.
tá? Mas vamos lá. Aí peguei um baita de um trade, né? Um baita de um trade. Eu tinha um risco mais ou menos assim, desse tamanho, para um retorno aqui, né? Mais ou menos. Então tinha mais de 2 vezes o risco aí, tá? Um belíssimo, belíssimo trade. Eu não sei se eu vou por ordem cronológica ou por ordem de ativo. Acho que eu vou por ordem de ativo e já vou emendar o segundo trade aqui no Bitcoin. Depois, mais tarde, o que o Bitcoin fez? O que a gente adora numa tendência. Ele fez esse movimento de queda e fez um pullback ancorado em todas essas médias aqui e ainda em cima da VWAP. E ainda, se bobear, tem até uma retração aqui. Retração de 618. Tinha ponto de pivô aqui também? Não tinha ponto de pivô, só tinha a retração. Mas, nossa senhora, né? As 3 médias ancoradas, mais a VWAP, mais a retração de 61 dessa perna de queda. O que a gente faz nesse caso? Galera, é venda. É uma venda evidente. Agora, eu não consegui pegar essa venda aqui, porque quando eu voltei para o computador, né, eu estava fora do computador, quando eu voltei para a tela já tinha acontecido isso aqui. Esse trade aqui, essa venda já tinha sido acionada. Aí eu fui para os 5 minutos e peguei a venda no gatilho dos 5 minutos, que foi esse aqui. Também maravilhoso, certo? Quando eu voltei para a tela, esse candle estava aberto. O candle fechou, vendi. Venda na perda mínima. O stop eu não pus aqui, eu achei que aqui já estava suficiente, até para pegar um risco-retorno melhor. Com alvo, 2 vezes o risco. Era um risco um pouco maior, né, do que aquela outra entrada lá atrás. Então o alvo estava mais ou menos aqui, um pouco depois da mínima do dia. Né? Geralmente eu gosto de colocar, né, um pouco antes da mínima do dia para a gente garantir ali, né, se o mercado segurar no fundo. Mas eu mantive aqui porque eu achei que a gente tinha espaço para fluir, né, e a gente tinha outros fundos aqui mais para trás, ó, que poderia ir buscar lá. E o mercado também, sem preguiça, foi bater lá no alvo. Tá? Então o trade encerrado mais ou menos por aqui, ele ainda seguiu até aquele suporte que eu tinha falado dos fundos anteriores. Né? A gente desenha naquele canal, né, a linha de referência daquele canal, bateu exatamente ali, podia até ser um trade contra a tendência aqui. E aí ele retomou o movimento, né, de alta aqui, corrigiu com esse movimento de alta. Tá? Então, 2 belíssimos trades no Bitcoin no dia de hoje, simplesmente pegando o rompimento de uma estrutura, né, de um pullback de um pivô de baixo, né, que foi esse pivôzão de baixo aqui, pivô de baixo, pullback, e depois a continuidade, né, um movimento mais micro aqui, impulso, correção e continuidade. 2 trades maravilhosos no Bitcoin. Eu também operei euro-dólar 2 vezes. Tá? E no primeiro trade, eu cheguei a alertar o pessoal no canal. Mas foi um trade que bateu no 0 a 0, né, ali no primeiro trade. Vamos lá, gráfico diário. Né? O euro-dólar vem desse movimento de queda e fez um pullback. Pullback com uma barra grande, eu admito. Né? Não é o pullback mais comportado que a gente tem ali para fazer uma retomada, que uma venda tranquila na retomada desse movimento. É uma barra branca que impõe respeito, né? Mas não deixa de ser um pullback em cima de uma resistência. Tá? Então eu estava buscando por vendas nessa região. Nos 60 minutos, ele também, essa barra grandona aqui, ela distorce um pouco o gráfico, né? Então vou aproximar aqui um pouco. Ele tinha feito esse movimento de queda, né? E um pullback aqui em cima da média de 50, em cima da média de 9, né? A VWAP passando aqui. Então a gente tinha uma série de resistências ali para ajudar. No 15 minutos, ele estava ainda um pouco num cenário meio lateral, né? Fazendo um movimento de queda, um pullback. E nos 5 minutos ficou mais claro. Ele fez também como se fosse uma bandeirinha, né? Fez esse movimento de queda e aí consolidou aqui, como se fosse um movimento de bandeira. E durante o morning call ele rompeu. Falei, ó, galera, ele rompeu aqui aquela bandeira. Se ele fizer um pullback, eu vou vender. Tá? Então, ele fez o rompimento aqui. Se ele fizer um pullback, eu vou vender. Esse pullback não foi o mais interessante do mundo, né? Tava esperando vender, por exemplo, nesse candle aqui, ó. Se ele fizesse uma barra já de venda nesse candle. Não fez, mas fez aqui. Então aqui, para mim,
esse candle aqui acionou para mim uma venda, que imediatamente entregou um pouco mais de um risco, né? O stop estava aqui em cima, entregou um pouco mais de um risco e voltou imediatamente, e me tirou no 0 a 0. Até falei, pessoal, eu ainda acredito no movimento de queda aqui no euro-dólar, então se ele me der mais um sinal aqui nos próximos candles, eu ainda vou entrar na venda. Não aconteceu, né? Não aconteceu um sinal aqui que me desse uma chance de entrada. O mais parecido foi esse candle aqui que não chegou a acionar. Talvez, se ele tivesse acionado, eu teria feito uma venda aqui. E ele corrigiu até a média de 200 aqui, nos 5 minutos. Essa correção se dava também em cima da média de 20 aqui, né? Dá pra ver que foi esse candle aqui. Foi essa correção. Então estava em cima da média de 20, estava em cima da VWAP, nos 60 minutos. Eu tinha uma retração de Fibonacci. A primeira retração de 382. Tinha pivô aqui também ou não? Não tinha ponto de pivô. Enfim, era um cenário que eu tinha também várias resistências. E se a gente olhar, ó, no passado recente, o que o mercado fez quando bateu na média de 200, junto com a VWAP? Caiu. Caiu. Aqui caiu. E aqui ele estava fazendo esse mesmo teste. Então aqui, para mim, eu fiz mais uma venda, com stop aqui acima da máxima. Tá? Essa venda, o euro-dólar foi meio sacana comigo. Por quê? Na verdade, eu que fui meio apressado. Eu acabei fazendo a venda de forma antecipada nesse candle aqui. Opa, perdão. Nesse candle aqui, quando ele estava mais ou menos por aqui. E aí, eu coloquei o stop aqui em cima e fui estopado. Tá? Só que imediatamente ele voltou e gerou para mim essa barra. Aí sim, né? Eu deveria ter aguardado essa barra, né? Porque dois motivos. Eu poderia simplesmente entrar aqui, né, ver o mercado fazer esse movimento e entrar no toque da média de 200, né? Daquele jeito que eu já falei em outros vídeos aqui. Eu espero ir para cima, quando for para baixo, eu faço a venda com o stop aqui em cima. Mas não era isso que eu queria fazer. Eu queria esperar um sinal. E o sinal que eu escolhi para fazer essa primeira entrada foi essa barra aqui, que está errado. Não é uma barra de sinal para entrar. Né? Então foi um erro operacional aqui que eu cometi. Entrei aqui, não, sequer perdeu a mínima, né? Se você ver que ele nem chegou a perder a mínima, então eu antecipei um sinal que já era ruim e o mercado estopou, merecidamente. Né? Me puniu severamente pela falta de atenção. E aí, quando teve um sinal adequado, eu fiz assim, aí sim fiz a entrada aqui. Com o stop, eu não lembro exatamente agora se eu pus o stop aqui ou se eu pus o stop aqui em cima dessa massa. Acho que foi aqui em cima mesmo. E peguei, né, 2 vezes o risco também. Aí, quando deu 2 vezes o risco, foi mais ou menos por aqui, encerrei o trade. Tá? Tava voltando também para essa zona da bagunça aqui, né? Porque aqui é o que eu chamo de zona da confusão, né? Tava uma bagunça mesmo aqui nessa lateralidade. Foi um trade de tendência? Não, não foi um trade de tendência. Eu considero um trade de lateralidade, né? Porque ele tava, até alertei isso lá no grupo pra galera. Eu falei, ó, galera, depois que apareceu esse sinal aqui e não foi para frente, né? Essa barra não acionou, eu falei, ó, galera, e começou a movimentar para cá. O cenário que eu tava traçando aqui, ele não se mantém mais, porque agora o euro-dólar está dentro de uma lateralidade. Essa lateralidade. Então, vamos esperar ele sair daqui ou vamos tentar operar em cima disso. Ele acabou gerando um sinal de venda aqui no topo dessa lateralidade em cima de uma resistência. Aí eu fiz a venda. E foi só correr para o abraço. Depois entrou ainda teve notícia, né, hoje, PMI, que entrou muita volatilidade aqui, ele até deu um gap aqui, mas eu tinha acabado de encerrar o trade. Certo? Muito bem. Então esses foram os trades no euro-dólar. Teve um stop no G40, que eu tracei o seguinte cenário, vou passar rapidamente aqui. O que eu acreditava? Eu acreditava que aqui essa linha rosa que você está vendo é uma resistência já bem conhecida, que está traçada que faz tempo. E o mercado fez uma estrutura de espelhamento, em V, rompeu, fez um pullback e gerou essa barra aqui. Testou a média, tudo bonitinho, tinha espaço para subir, estava tudo dentro dos conformes. Né? A única coisa que não estava adequada, assim, muito legal, era essa barra aqui, mas entrou volatilidade ali, entrou um fluxo, tal, depois voltou ao normal, ela fechou aqui num ponto tranquilo, então não foi uma barra que me impediu de fazer o trade. Né? E ela só beliscou aqui e realmente foi me estopar. Eu até pensei em virar a mão. Né? Eu queria
estopar e virar a mão na perda mínima desse candle aqui. Como tinha notícia, e você vê que teve um gap aqui, né? Eu estava posicionado lá no euro-dólar e logo depois tinha notícia. Então, por causa disso, né, para não ficar exposto ali bem na hora da notícia, eu acabei optando por não fazer a entrada, né? Mas acabou entregando um excelente movimento aí. Então, esse trade foi pro stop, um risco cheio, né? Entrada aqui com stop aqui, pegou um risco cheio, devolvi um pouquinho. E por último, né, eu já tinha encerrado o dia, né? Porque, pô, fiz 3 operações ali, 4 operações, né? 2 no Bitcoin, 2 no euro-dólar, 3 operações no lucro, com 2 vezes o risco, e uma operação no 0 a 0, e esse G40 que foi no prejuízo. Eu tinha já encerrado o trade, estava levantando da cadeira quando eu vi o S100 fazendo isso aqui. Essa linha vermelha também é uma resistência já conhecida, que estava já demarcada aqui no Morning Call. E eu disse para a galera, inclusive, onde está? Falei, ó, aqui aquela atualização que eu falei do euro-dólar, né? Pra lateral, o que eu gostaria que acontecesse é que ele rompesse para baixo e fizesse um pullback. Na verdade, ele veio testar aqui, né? Acabou vindo testar e gerou a operação aqui. O que eu falei aqui, ó? Se o S100 continuar caindo, onde estava? Se ele continuar caindo reto até essa zona de suporte, vale um trade contra a tendência aqui. Tá na região em vermelho, estava aqui em 23,040. Muito bem, minutos depois, o mercado continuou caindo em linha reta e foi bater exatamente em 23,040. Quando ele foi para baixo e voltou para cima, eu fiz a entrada. Aí sim, entrei no toque. Bem aqui mesmo, foi bem aqui. Com um stop. Aí é um stop que fica inicialmente. Né, é um stop que fica meio voando aqui. Né? Eu entrei, sei lá, mais ou menos por aqui. O stop ficou mais ou menos aqui, assim. Certo? É um stop que você tem que dar ali. Como que eu faço? Eu analiso mais ou menos a volatilidade do dia e traço ali um espaço. Falo, acho que mais ou menos aqui. Geralmente é o tamanho médio aqui dos últimos candles que eu uso como referência. Tá? E quando ele voltou para cima dessa linha, eu fiz a compra com o stop lá embaixo. Quando ele superou a máxima, né, quando ele chegou mais ou menos aqui, nesse candle, aí eu peguei o stop e puxei para cá. Aí ficou um stop pequenininho. Né, já consegui reduzir aí mais da metade do stop. Certo? E o alvo, como eu tinha. O que eu faço normalmente? Alvo na média dos 5 minutos ali, né, na média de 8, parcial, e na média de 20 é o alvo final. Como eu tinha que sair, eu fiz o trade, levantei a cadeira e fui embora, eu deixei o alvo em 2 vezes o risco. Né, 2 vezes o risco original, não esse risco ajustado aqui. Então ficou mais ou menos isso aqui. Ó. Mais ou menos isso, talvez. Mais ou menos isso aqui. Não sei, não lembro exatamente o ponto que eu saí, mas ficou mais ou menos isso. Ó. A entrada aqui, o stop inicial aqui e o alvo em 2 vezes o risco aqui. Tá? E aí bateu aqui, eu saí, né? Nem vi o trade acontecer, nem vi o trade sendo encerrado. E a operação terminou assim, maravilhosamente bem. Por que eu gosto desse tipo de operação? Porque eu não preciso de quase nada. Você vê, olha o tamanho da queda e olha o tamanhinho da correção que eu precisei para ganhar 2 vezes o risco. É esse tipo de trade contra a tendência que eu mais gosto. Eu não preciso sequer chegar até a média de 8 para ganhar 2 vezes o meu risco. Se eu considerar o stop que eu ajustei aqui rapidamente, aí foi para 6 vezes o risco. Então é um trade que eu gosto muito. Se eu tivesse na tela, né, conduzindo o trade normalmente, eu teria feito uma parcial aqui. Provavelmente no meio do caminho aqui eu teria feito algum ajuste de stop, ou teria saído, na pior das hipóteses, aqui, né, também com 1,5 vezes o risco aí, vai. Então, o resultado teria sido mais ou menos a mesma coisa. E foi isso. Um dia sensacional, um dia que as operações encaixaram. De novo, todas as operações, ou a maior parte das operações aqui, foram alertadas lá no canal do Telegram, na Rota Day Trade. Se você quiser ter acesso a essas análises, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e por uma Coca 2 litros por mês, você tem acesso a isso. Cara, só esse trade do S100, que eu estava falando, né? Só esse trade aqui já pagou, sei lá, uns 5 anos de acesso à Rota Day Trade. Então, se você está de fora, eu acho que você está bobeando, você pode aprender muito, porque além de você ter acesso a tudo isso que eu te falei, as análises antes do mercado abrir, esse vídeo de fechamento que eu publico lá também, alertas durante o dia,
Você que vai fazer parte da turma pioneira, se você entrar ainda hoje, você vai fazer parte da turma pioneira e vai receber uma aula onde eu ensino a estratégia que eu uso para operar tendências. Então você vai poder pegar esses trades aqui no Bitcoin, por exemplo. Então você vai aprender a pegar essa venda, vai aprender a pegar essa venda. Então essa é a sua chance, meu caro. Entre para a Rota Day Trade e aproveite. É isso, um abraço. Amanhã estaremos de volta. Bons trades. A gente se vê.